Ela media pouco mais de 60 centímetros de altura. Ainda assim, seu nome atravessou jornais, salões da elite, palcos lotados e até a Casa Branca. No século XIX, quando pessoas como ela eram escondidas, ridicularizadas ou tratadas como curiosidades vivas, Lavinia Warren fez algo impensável. Transformou o olhar do público em riqueza, fama e poder. Para alguns, ela foi explorada. Para outros, foi cúmplice de um sistema cruel. Mas talvez a verdade seja mais desconfortável. Lavinia aprendeu a jogar um jogo que não havia criado e venceu. Esta não é apenas a história de uma anã famosa. É uma história sobre sobrevivência, exposição e o preço de existir em um mundo que não foi feito para você. Mas para entender como tudo isso começou, precisamos voltar a uma América que não tinha espaço algum para ela. A América em que Lavinia Warren nasceu não era um lugar gentil para quem fugia do padrão. No século XIX, diferença não era diversidade. Era desvio, e desvio precisava ser escondido, corrigido ou exibido. Pessoas com nanismo, deficiências físicas ou qualquer característica considerada anormal raramente tinham acesso à educação, trabalho digno ou autonomia. A ciência ainda engatinhava, a medicina pouco compreendia essas condições e o senso comum era cruel. Muitos acreditavam que tais corpos eram punições divinas, falhas da natureza ou simples objetos de entretenimento. Era uma sociedade obcecada por espetáculo. Feiras, museus de curiosidades e circos ambulantes se multiplicavam pelas cidades americanas, oferecendo ao público algo que misturava fascínio e repulsa, seres humanos transformados em atrações. Gigantes, gêmeos siameses, pessoas extremamente magras ou pequenas demais, eram exibidas como se fossem raridades exóticas, não indivíduos com histórias, sentimentos e limites. Para a maioria dessas pessoas, as opções eram poucas e duras, ou permaneciam invisíveis, dependentes da caridade familiar ou aceitavam ser vistas, mas sob condições impostas por outros. O palco, ainda que cruel, tornava-se a única porta aberta. Mulheres enfrentavam uma camada adicional de restrições. Esperava-se delas silêncio, obediência e discrição. Para uma mulher com nanismo, essas expectativas se transformavam em sentença. Não havia casamento aceitável, não havia carreira respeitável, não havia futuro claro. É dentro desse cenário que a história de Lavinia começa a ganhar contornos mais complexos. Porque, ao contrário de muitos que foram empurrados para os holofotes, ela cresceu em um ambiente relativamente estável. Sua família não era miserável, nem marginalizada. Isso tornaria sua trajetória ainda mais incomum e mais controversa. A pergunta que paira desde o início é desconfortável. Lavinia foi forçada a se expor, ou escolheu fazê-lo quando percebeu que o mundo jamais a aceitaria de outra forma. Antes de ser artista, antes de ser atração, antes de ser milionária, ela foi apenas uma criança tentando existir em uma sociedade que não sabia o que fazer com alguém como ela. E para entender essa menina, seu corpo, suas limitações e sua força silenciosa, precisamos olhar de perto sua infância. Lavinia Warren nasceu em 31 de outubro de 1841, em Middleborough, Massachusetts, com o nome de Mercy Lavinia Warren Bump. Seus pais eram pessoas comuns, de estatura média, descendentes distantes dos peregrinos do Mayflower, e viviam com conforto modesto. Nada em seu nascimento indicava tragédia. Pelo contrário, Lavinia nasceu saudável, com peso normal, e foi recebida com alegria. Mas, conforme os meses passaram, algo ficou evidente. Enquanto outras crianças cresciam, Lavinia permanecia pequena. Não era apenas mais baixa que o esperado, seu crescimento simplesmente cessou. Com o tempo, médicos compreenderiam que ela possuía nanismo proporcional, provavelmente causado por um distúrbio da glândula pituitária,
responsável pela produção do hormônio do crescimento. Seu corpo cresceria de forma harmoniosa, porém em escala reduzida. Fisicamente, Lavínia era saudável. Socialmente, porém, sua existência se tornava cada vez mais complexa. Curiosamente, ela não estava sozinha. Sua irmã mais nova, Minnie, nascida em 1849, também apresentava o mesmo tipo de nanismo. As duas cresceriam extremamente pequenas. Lavínia alcançando cerca de 81 centímetros de altura, Minnie sendo ainda menor, enquanto seus outros 7 irmãos se desenvolveriam normalmente. Dentro de casa, entretanto, não eram tratadas como curiosidades. Os pais insistiam que Lavínia e Minnie tivessem uma infância o mais normal possível. Elas frequentavam a escola, realizavam tarefas domésticas e conviviam com os irmãos como qualquer outra criança. Durante algum tempo, Massachusetts foi um refúgio, mas o mundo fora daquela casa era menos gentil. À medida que Lavínia crescia, os olhares se tornavam mais longos, os sussurros mais frequentes. Sua simples presença despertava curiosidade, espanto e muitas vezes condescendência. Ainda assim, ela demonstrava inteligência acima da média. Estudiosa e articulada, tornou-se professora aos 16 anos, um feito raro para qualquer mulher da época, ainda mais para alguém com sua condição física. Era uma tentativa clara de seguir um caminho respeitável, discreto, quase invisível. Um esforço para se encaixar em um modelo que nunca foi pensado para ela. Mas esse caminho não duraria, porque por mais que Lavínia quisesse ser vista apenas como uma mulher comum, o mundo insistia em vê-la como algo extraordinário. E em um verão aparentemente inocente, um convite familiar mudaria para sempre o rumo de sua vida. Sem perceber, Lavínia estava prestes a cruzar a fronteira entre viver à margem e viver sob os holofotes. O convite parecia simples. Um primo sugeriu que Lavínia viajasse para o oeste durante o verão, até a região do rio Mississippi, onde ele possuía um barco e dizia haver oportunidades temporárias de trabalho e lazer. Para uma jovem professora, curiosa e inquieta com os limites que a cercavam, a proposta soava como uma breve aventura antes de retornar à vida comum. Mas o convite escondia outra intenção. Ao chegar, Lavínia descobriu que a cidade estava recebendo um espetáculo itinerante conhecido como Museu das Maravilhas Vivas. Não era um museu no sentido tradicional, mas um tipo de exposição humana que começava a se popularizar rapidamente na América do século XIX. Ali, pessoas com corpos considerados fora do comum eram apresentadas ao público como atrações raras. Gigantes, mulheres barbadas, gêmeos siameses, pessoas extremamente magras e também anões. Esses espetáculos ocupavam um espaço moralmente ambíguo. Para muitos espectadores, eram apenas entretenimento. Para os empresários, um negócio altamente lucrativo. Para os artistas, quase sempre, a única alternativa entre a invisibilidade e a sobrevivência financeira. Lavínia hesitou. Ela compreendia o que estava em jogo. Aceitar significava transformar seu corpo em espetáculo, permitir que desconhecidos a observassem, julgassem e comentassem sua existência. Recusar, por outro lado, era voltar para casa sabendo que as opções à sua frente continuariam sendo cada vez mais escassas. Foi apresentada ao público como a Rainha Liliputiana, uma referência direta aos pequenos habitantes da terra de Lilliput, descritos no romance As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. O nome não era casual. Ele ajudava a moldar uma fantasia confortável para o público, afastando qualquer reflexão mais profunda sobre a humanidade por trás da atração. No palco, Lavínia não era uma mulher. Era um conceito. Ainda assim, ela demonstrou algo incomum desde o início: controle. Cantava, dançava, conversava com desenvoltura. Após as apresentações, circulava entre os espectadores com educação e carisma,
desmontando expectativas silenciosamente. O público não via apenas um corpo pequeno, via inteligência, humor e presença. Durante anos, Lavínia se apresentou de forma intermitente, dividindo-se entre a região do Mississippi e sua cidade natal em Massachusetts. Ela ainda não era famosa nacionalmente, mas algo estava claro. Havia encontrado um espaço onde sua diferença não a excluía, ainda que cobrasse um preço alto. Sem perceber, Lavínia estava aprendendo uma lição fundamental. Naquele mundo, visibilidade podia ser transformada em poder. E foi exatamente essa visibilidade crescente que chamou a atenção do homem mais influente do entretenimento americano da época. Um homem que mudaria sua vida de forma definitiva. Phineas Taylor Barnum era, acima de tudo, um homem que compreendia o público. Em meados do século XIX, seu nome já era sinônimo de espetáculo, controvérsia e lucro. Ele não se via como um simples exibidor de curiosidades humanas, mas como um arquiteto da atenção. Para Barnum, o mundo não funcionava com base na verdade. Funcionava com base no interesse. Seu American Museum, localizado em Lower Manhattan, era o epicentro desse novo tipo de entretenimento. Milhares de pessoas cruzavam suas portas todos os dias para ver aquilo que ele prometia, o extraordinário. Mas o que tornava Barnum diferente não eram apenas as atrações, era a narrativa. Ele não vendia pessoas, vendia histórias. Foi inevitável que o nome de Lavínia Warren chegasse até ele. Ao ouvir relatos sobre uma jovem anã proporcionalmente perfeita, articulada, educada e carismática, Barnum enviou um de seus agentes para encontrá-la. O ano era 1862. A proposta era clara, um salário significativamente maior do que qualquer valor que ela já tivesse recebido, apresentações regulares em Nova York e a promessa de exposição nacional. Para Lavínia, a decisão não foi simples. Barnum era famoso, mas também temido. Muitos o acusavam de exploração descarada. Outros o chamavam de visionário. O que ninguém negava era seu poder. Aceitar significava abandonar qualquer ilusão de anonimato. Recusar poderia significar perder a maior oportunidade de sua vida. Ela aceitou. Ao chegar a Nova York, Lavínia entrou em um mundo completamente diferente. O American Museum não era apenas um palco, era uma máquina de produção de celebridades. Barnum rapidamente percebeu que Lavínia não funcionava como as outras atrações. Ela não precisava ser apenas observada. Ela precisava ser apresentada. Diferente de muitos artistas exibidos ali, Lavínia falava bem, tinha presença social e sabia interagir com o público. Barnum ajustou o espetáculo. Ela cantava, dançava, participava de encenações e, após os shows, misturava-se aos visitantes. Não era apenas vista, era conhecida. Pouco a pouco, algo sutil começou a mudar. Lavínia não parecia desconfortável sob os holofotes. Pelo contrário, parecia aprender com eles. Observava como as pessoas reagiam, o que despertava fascínio, o que gerava empatia. Onde outros viam humilhação, ela começava a enxergar estratégia. Barnum, por sua vez, percebeu que havia encontrado algo raro, uma atração que compreendia o próprio papel no espetáculo. Isso tornava a relação entre os dois estranhamente equilibrada. Ele controlava a máquina, ela aprendia a navegar dentro dela. A pergunta que atravessa essa fase da vida de Lavínia permanece sem resposta definitiva. Até que ponto ela era explorada e a partir de quando passou a se beneficiar conscientemente do sistema que a exibia? Talvez a verdade esteja em algum ponto desconfortável entre essas duas ideias. O fato é que dentro do universo de Barnum, Lavínia não apenas ganhou visibilidade, ela ganhou algo ainda mais poderoso: acesso. E foi nesse ambiente, cercada por artistas, empresários e atenção constante, que sua vida pessoal também começaria a se transformar. Entre os corredores do American Museum, Lavínia não encontraria apenas fama.
encontraria também um romance que capturaria a imaginação de toda uma nação. No American Museum, Lavinia Warren não era mais apenas uma atração. Ela se tornou uma observadora perspicaz do comportamento humano e da própria fama. Cada aplauso, cada olhar curioso, cada comentário do público funcionava como uma lição silenciosa. Naquele mundo, tudo podia ser transformado em poder, prestígio ou lucro, se você soubesse como jogar. Ela aprendeu rápido. Descobriu que o público reagia não apenas ao tamanho do corpo, mas à personalidade projetada. Um sorriso bem posicionado podia suavizar a percepção de fraqueza. Um gesto, um elogio ou uma piada bem-humorada aumentava a empatia. Lavínia começou a perceber que, embora Barnum controlasse a narrativa, ela tinha a capacidade de moldar a própria imagem dentro dela. Sua inteligência social se tornou tão valiosa quanto sua estatura diminuta. Ao invés de se limitar a cumprir o papel que lhe era imposto, Lavínia passou a se antecipar às expectativas, criando momentos que encantavam, surpreendiam e fascinavam. Ela não apenas cantava e dançava, ela contava uma história, a própria história. E o público, sedento por novidade, devorava cada detalhe. Foi nesse processo de autocompreensão que surgiu também o romance. Entre os corredores do museu, Lavínia conheceu Charles Sherwood Stratton, mais conhecido como General Tom Thumb. Ele já era uma celebridade consolidada, um veterano do show de Barnum, com turnês na Europa e América, uma fama quase lendária. Para o público, ele era uma figura encantadora. Para Lavínia, tornou-se parceiro e, eventualmente, rival amoroso dos olhares curiosos e do jogo de poder em que ambos estavam inseridos. O relacionamento começou com brincadeiras e competição amistosa entre artistas, mas logo se tornou algo mais profundo. Lavínia percebeu que o público não apenas consumia performances, consumia histórias de vida, romances e intrigas. Cada gesto, cada encontro entre ela e Tom podia ser transformado em narrativa, aumentando o fascínio geral pelo show. Mais importante, Lavínia entendeu que podia negociar seu valor. Ela não era apenas objeto do espetáculo, podia participar ativamente da construção da própria imagem. E, ao fazer isso, conquistava algo que nenhum salário garantiria sozinho: respeito, notoriedade e certa autonomia dentro de um sistema projetado para reduzir sua humanidade à curiosidade. Era a primeira vez que Lavínia transformava a consciência em estratégia. O palco continuava a ser o mesmo, mas ela, agora, se movia dentro dele com intenção. Não era mais apenas a rainha liliputiana que Barnum apresentava. Era uma mulher que sabia o que queria, quem era e como alcançar seus objetivos, mesmo em um mundo que historicamente a ignorava ou a ridicularizava. E foi essa transformação, de mera participante a arquiteta da própria narrativa, que preparou o terreno para o evento que marcaria a história da América e imortalizaria Lavínia Warren para sempre, seu casamento com o general Tom Thumb. Um casamento que não seria apenas união pessoal, mas espetáculo nacional. Em 10 de fevereiro de 1863, a Igreja da Graça, em Nova York, foi palco de um evento que a América jamais esqueceria. Lavínia Warren e Charles Sherwood Stratton, o general Tom Thumb, uniam-se em matrimônio, e a cerimônia se tornaria conhecida como o casamento do século. Não era apenas uma união pessoal, era um espetáculo com repercussão nacional. O mundo queria ver, e Barnum sabia disso. Mais de 2.000 convidados especiais, entre governadores, prefeitos, congressistas e empresários proeminentes, lotaram a igreja. Outros 8.000 pagaram para conseguir lugares nos bancos restantes ou simplesmente tentaram assistir de fora. A cobertura do New York Times não poupou detalhes, descrevendo cada gesto, cada traje e cada reação da multidão. A imprensa exaltava a singularidade do casal, transformando o evento
em um fenômeno midiático sem precedentes. Lavínia, ainda jovem, compreendeu que seu casamento agora era parte de seu espetáculo. Cada passo, cada sorriso, cada gesto não era apenas pessoal. Era observado, analisado e celebrado por milhares. Tom, veterano experiente do show, compreendia o jogo tão bem quanto ela. Juntos, não apenas se uniam, mas apresentavam ao público uma narrativa de amor, fama e curiosidade. O Hotel Metropolitan abrigou as celebrações posteriores, onde Barnum vendeu 1.000 ingressos a $75 cada, uma fortuna para a época, garantindo que o espetáculo se estendesse para além da igreja. A fama de Lavínia e Tom atingiu níveis que poucos artistas da época poderiam imaginar. Até o presidente Abraham Lincoln recebeu o casal em visita à Casa Branca, sinal da notoriedade que haviam conquistado. Mas por trás do brilho e da pompa havia desafios sutis. O casal precisava equilibrar a vida pessoal com o espetáculo que se tornara sua existência. O olhar público era constante, e a linha entre intimidade e performance era tênue. Ainda assim, Lavínia mostrou habilidade rara. Transformou a atenção em poder, a curiosidade em respeito. Aprendeu que, em sua situação, visibilidade podia ser um trunfo, e ela sabia usá-lo. Além disso, o casamento consolidou a imagem do casal como símbolos da indústria de entretenimento de Barnum. Eles não eram apenas artistas, eram celebridades nacionais. A união trouxe prestígio, mas também responsabilidade. Cada aparição pública, cada gesto, cada detalhe de sua vida privada podia ser transformado em narrativa para encantar o público e sustentar o sucesso financeiro. O casamento do século não foi apenas romance, foi estratégia. Foi um testemunho da capacidade de Lavínia Warren de transformar limitações em oportunidades, curiosidade em fama e a própria vida em espetáculo. Essa união, amplamente celebrada e documentada, seria o ponto de partida para as turnês internacionais, encontros com líderes mundiais e a consolidação de uma fortuna que a transformaria em uma das mulheres mais notórias da América do século XIX. E assim, o que começou como uma jovem tímida tentando encontrar seu lugar no mundo se tornaria uma história de fama, poder e sobrevivência. Mas nem tudo era brilho e aplausos. Por trás das cortinas, Lavínia e Tom enfrentariam desafios, tragédias e dilemas que poucos poderiam imaginar, e que mostrariam que o preço da fama nem sempre era pago em dinheiro. Após o casamento, Lavínia e Tom Thumb não apenas consolidaram sua fama, eles se tornaram símbolos vivos do espetáculo de Barnum. Cada cidade que visitavam, cada palco que pisavam, era um espetáculo dentro do espetáculo. A atenção do público era tão intensa que quase não havia espaço para a privacidade. A multidão queria ver não apenas os artistas, mas também o casamento, a rotina e até o que se imaginava ser sua vida familiar. Para atender à curiosidade do público, Barnum criou uma narrativa que encantaria milhões: a divulgação de fotos do casal com um bebê. O público enlouqueceu. Era como se a perfeição da fama se estendesse à vida pessoal, uma extensão do espetáculo para além do palco. Imediatamente, começou uma turnê nacional, onde Lavínia aparecia com o bebê, tornando cada apresentação uma mistura de encanto e mistério. Mas a verdade por trás dessa imagem era muito diferente. A criança não era filha do casal. Barnum, mestre em manipular percepção e expectativa, providenciava a presença de um bebê de orfanato local para cada cidade visitada. Após cada show, a criança era devolvida ao orfanato, e a narrativa de que o bebê pertencia a Lavínia e Tom era mantida. Até mesmo uma história de morte prematura da criança foi inventada para reforçar a ilusão. Lavínia, embora uma mulher adulta, era constantemente percebida como criança pelo público devido à sua estatura. Ela sabia que essa percepção ajudava a manter o interesse.
ainda que fosse desconfortável. Mesmo nos seus 30 anos, continuava a se apresentar e a aceitar o papel que o público esperava dela, declarando em silêncio: "Eu pertenço ao público". Essa fase de sua vida mostra a complexidade de seu papel. Ela era ao mesmo tempo artista, celebridade e participante consciente de um truque cuidadosamente orquestrado. Não se tratava apenas de entretenimento. Era um jogo de percepção, controle e narrativa. Lavínia aprendeu a dominar essa dinâmica, transformando a exploração em estratégia e garantindo que sua carreira e sua fortuna continuassem a crescer. Além disso, a fama trouxe oportunidades extraordinárias, viagens internacionais, encontros com líderes mundiais e eventos que a transformaram em uma das mulheres mais reconhecidas da América. Mas a vida sob os holofotes nunca foi isenta de dor. O mesmo palco que a impulsionava à riqueza e notoriedade também carregava riscos, pressões e uma constante tensão entre imagem pública e identidade pessoal. E assim, Lavínia Warren viveu um paradoxo constante: celebridade e espetáculo, criança e mulher, objeto de curiosidade e arquiteta da própria narrativa. A ilusão do bebê, o controle sutil sobre sua imagem e a habilidade de transformar a tensão em poder prepararam o terreno para os desafios pessoais que viriam a seguir e para as tragédias que, inevitavelmente, fariam parte de sua vida. Apesar da fama, da fortuna e do glamour que cercavam Lavínia e Tom, a vida pessoal do casal não era feita apenas de aplausos. O mundo que admirava a rainha Liliputiana e o general Tom Thumb não conhecia a intimidade das perdas e tragédias que se escondiam atrás dos palcos. Em 1878, Lavínia enfrentou uma dor pessoal irreparável. Sua irmã Minnie, que compartilhava com ela o mesmo tipo de nanismo, morreu nos braços de Lavínia devido a complicações durante o parto. A bebê de Minnie, que pesava 6 libras, também não sobreviveu. A cena deixou marcas profundas em Lavínia, lembrando-a de sua própria vulnerabilidade e da fragilidade da vida, que, apesar da fama, jamais estaria totalmente sob seu controle. Poucos anos depois, em janeiro de 1883, outra provação quase fatal ocorreu. Lavínia e Tom estavam hospedados na New Hall House, em Wisconsin, quando um incêndio devastador tomou o hotel. Chamas rápidas e incontroláveis ameaçaram a vida de todos os hóspedes. O pequeno tamanho do casal, que tantos haviam visto como curiosidade, agora se tornou uma vantagem. Os bombeiros conseguiram carregá-los para fora com rapidez, salvando suas vidas. No entanto, o incêndio matou cerca de 70 pessoas, tornando o episódio uma das maiores tragédias hoteleiras da época. Apenas 6 meses depois, o destino novamente golpeou Lavínia. Tom Thumb, seu marido, parceiro de vida e espetáculo, morreu repentinamente de um derrame aos 45 anos. A perda deixou Lavínia não apenas devastada emocionalmente, mas também em uma posição financeira delicada. Apesar de toda a fortuna acumulada ao longo de anos de turnês e apresentações, muito havia sido consumido pelos gostos luxuosos de Tom. Barcos, propriedades, carruagens e extravagâncias que refletiam o estilo de vida que haviam construído. Ao falecer, ele deixou Lavínia com cerca de $16.000, uma soma considerável para a época, mas insuficiente para manter o padrão de vida ao qual estava acostumada. Sozinha, Lavínia precisou reinventar sua carreira e sua vida. Retornou aos palcos, desta vez trabalhando com o conde Primo Magri, um anão italiano que havia colaborado com ela e Tom durante anos. Juntos, criaram apresentações que combinavam habilidade, humor e a mesma narrativa encantadora que Barnum ajudara a moldar. Em 1885, apenas 2 anos após a morte de Tom, Lavínia se casou com o conde em Nova York, na mesma igreja onde havia unido sua vida ao general Tom Thumb décadas antes. O casamento, embora duradouro, foi complexo.
Ambos mantinham relacionamentos extraconjugais e a carreira de artista continuava exigente. A era de ouro dos shows de aberrações estava diminuindo e a renda não era mais tão segura quanto antes. Porém, Lavínia seguia com determinação, demonstrando novamente sua capacidade de transformar desafios em sobrevivência, fama e, sobretudo, autonomia. Essa fase da vida de Lavínia evidencia algo essencial. A fama e o sucesso eram apenas partes de um mundo mais amplo, repleto de riscos, perdas e decisões difíceis. Cada sobrevivência, cada retorno ao palco era uma reafirmação de sua força, inteligência e habilidade de navegar em um mundo que, por mais de uma vez, parecia conspirar contra ela. Nos anos finais de sua vida, Lavínia Warren se tornou uma lenda viva. Não era apenas a pequena mulher que encantava plateias, nem a estrela de Barnum. Ela era um símbolo de resistência, inteligência e adaptação. A fama que outrora parecia apenas um fardo transformou-se em ferramenta de sobrevivência, permitindo-lhe manter sua independência e continuar vivendo do jeito que escolhia. Ao lado do conde Primo Magre, com quem se casou em 1885, Lavínia manteve uma vida ativa no palco por décadas. Eles viajaram, se apresentaram em diferentes cidades e até participaram do cinema nascente, aparecendo no filme mudo O Cortejo Liliputiano, de 1915. A obra era politicamente incorreta pelos padrões modernos, mas refletia o tipo de entretenimento que ainda era esperado do público da época. Para Lavínia, cada apresentação, seja em teatro, circo ou cinema, era uma oportunidade de afirmar sua relevância e presença em um mundo que mudava rapidamente. Apesar das novas experiências, o tempo não perdoou. Ela envelheceu, viu amigos e familiares partirem, mas manteve sempre sua dignidade. Lavínia sabia que havia transformado limitações físicas e sociais em conquistas únicas. Seu legado não estava apenas na fama ou na fortuna, mas na maneira como viveu, consciente, estratégica e resiliente. Em 25 de novembro de 1919, Lavínia faleceu em sua cidade natal, Middleborough, Massachusetts, aos 78 anos de idade. Ela viveu uma vida longa e extraordinária, sobretudo para alguém que começou como uma curiosidade no olhar de muitos. Seu corpo foi sepultado ao lado de Tom Thumb, seu primeiro marido, cuja morte anos antes havia mudado sua trajetória. A lápide, simples, apenas mencionava o vínculo que compartilhavam, esposa dele. O legado de Lavínia Warren vai além dos palcos e das narrativas de Barnum. Sua história é um testemunho da complexidade de ser diferente em um mundo que não está preparado para a diferença. Ela enfrentou exploração, expectativas sociais, tragédias pessoais e ainda assim conseguiu transformar sua vida em espetáculo, poder e inspiração. Hoje, ao olharmos para Lavínia, vemos mais do que a anã milionária da América. Vemos uma mulher que compreendeu o jogo da fama e da percepção, que soube navegar entre o público e a própria identidade, e que deixou para a história uma lição de coragem, inteligência e resiliência. Sua vida nos lembra que o poder não está apenas no tamanho do corpo, mas na força de quem o habita, na mente que planeja e na coragem de enfrentar um mundo que nem sempre quer nos ver como iguais. Lavínia Warren não foi apenas celebridade, foi arquiteta de sua própria narrativa, sobrevivente de tragédias e exemplo de transformação pessoal. E assim, sua história permanece viva, inspirando quem olha para além da curiosidade e consegue enxergar a verdadeira humanidade por trás do espetáculo. E assim, termina a incrível trajetória de Lavínia Warren, a mulher que transformou seu tamanho em fama, suas diferenças em poder e sua vida em história. Ela nos ensina que a verdadeira força não está nas proporções físicas, mas na coragem, inteligência e na capacidade de navegar pelas adversidades. Mesmo diante de tragédias, perdas e pressões sociais,
Lavínia soube reinventar-se, fazer escolhas estratégicas e deixar um legado que ainda hoje inspira admiração. Sua vida foi um espetáculo, mas também uma aula sobre resiliência, adaptação e autenticidade. Se você se sentiu inspirado por essa história, não esqueça de deixar seu like e comentar o que mais te chamou a atenção sobre Lavínia. Se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se no Teia da História e ative as notificações para não perder os próximos vídeos cheios de histórias fascinantes e lições de vida. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar vidas extraordinárias que desafiaram a história e a imaginação.